seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Turismo Cast aqui da MB. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva para receber todas as notificações sobre os nossos conteúdos. Hoje eu tive o prazer de receber a Juliana da Conecta. Seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre Jordânia. Sim, muito obrigada, Fabi. Muito obrigada, MB, pela oportunidade. Para a gente é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente vai conversar sobre a Jordânia, como você comentou. A Conecta, a gente é uma empresa de representação de hotéis e DMCs, e entre eles a gente representa a DACAC Jordan, que é um DMC de Jordânia, né? Acho que Jordânia é um país incrível, né? Eu acho que é um país muito pouco explorado no mercado brasileiro. A gente vê muito Jordânia sempre combinada com algum destino. Com algum destino, né? Então, acho que é sempre muito combinada com Israel, combinado com os países do Oriente Médio, e eu acho ok você combinar, mas vale a pena você explorar muito mais, você dedicar muito mais noites para o destino, né? Jordânia não é só Petra. Petra é o local mais conhecido da Jordânia, que é incrível, maravilhoso, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, enfim, é incrível, mas a Jordânia é muito além disso, né? Então, acho que a Jordânia é muito mais do que Petra, né? Petra é maravilhoso, como eu falei, mas acho que vale a pena explorar mais regiões ali. Várias regiões dentro do país, vale a pena a gente explorar mais do que deixar 2, 3 noites, fazer um bate-volta, né? Sempre como um complemento. Então, acho que isso é uma coisa que, quando a gente pensa em Jordânia, a gente sempre tem que ter muito em mente de dedicar mais dias para o país. E é uma frustração que eu vejo muito em viajantes, isso até falando para as agências de viagem, né? Passageiros que vão para o destino e sempre fica alguma coisa. Então, é uma coisa muito recorrente, né, dentro do, assim, que a gente percebe muito no DMC. A agência pede para a operadora que pedem 3 dias no país, 4 dias no país, chegam lá, ficam encantados e acabam falando, nossa, eu poderia ter ficado mais. E daí ter feito outras coisas. Daí já foi. Então, o que tu acha que dá para explorar, assim? O que seria um roteiro ideal que vocês estão habituados a oferecer? Eu acho que depende muito pelo local que você entra, né, na Jordânia. Então, a gente tem vários locais de acesso. A gente pode fazer via aérea, né? Então, se você está chegando via Jordânia mesmo, com conexão normalmente em algum país da Europa, ou nos Emirados, ou em Doha, né? Então, a gente normalmente faz uma dessas conectividades. Você vai fazer via aérea, e tem um aeroporto do lado de Amman. Então, essa é uma opção. Daí, a gente começa de Amman para o norte, e em seguida a gente vai para o sul da Jordânia. Depois eu vou comentar sobre cada uma das regiões. Então, essa é uma opção. Outra opção é se você faz via terrestre a passagem. Se você está vindo de Israel, normalmente, né? E você vai fazer a entrada pela fronteira. São 3 pontos de fronteira terrestre que você tem, mas o mais utilizado é a Allenby, que é uma ponte, né? E daí você cruza de Israel para a Jordânia. Existem mais outras 2 vias de acesso, uma no norte e outra no sul, mas são menos utilizadas para o mercado brasileiro. No caso de você vir pelo norte, daí a gente pode fazer um roteiro um pouco diferente, começar explorando pelo norte do país, descer para Amman e em seguida ir lá para a região de Petra, ir para Wadi Rum e ir para outras regiões. Então, variar muito da via de acesso. Mas, no geral, falando de itinerário, eu sempre recomendo umas 2 noites em Amman, né? Então, para a gente fazer o dia de chegada, normalmente os voos do Brasil acabam chegando à noite, então as pessoas têm a questão do fuso e tudo isso. Então, a gente deixa umas 2 noites em Amman, primeira para a pessoa se adaptar, depois um dia para você fazer um city tour por Amman, conhecer a cidadela, enfim, que é muito interessante, a parte histórica. Também tem uma mesquita que é bem interessante, e a gente tem ótimos guias, inclusive na Dakar, que a gente tem guias que falam português, isso é bem né? Então, isso é importante. Então, acho que vale a pena no primeiro contato com o Oriente Médio, ou mesmo que as pessoas já tenham passado por outros países do Oriente Médio, e também para essa parte, entender como que é a cultura islâmica, enfim, como que funciona, como que é essa região, porque a gente também está falando de... O Oriente Médio não é todo igual, né? Então, a gente tem muita divergência de um país para o outro, muitas diferenças. Essa região da Jordânia, a gente chama de região do Levante, que é onde está Líbano, Síria, Iraque, Palestina, Israel, toda essa região
região a gente chama de região do Levante. Eles têm uma característica cultural que se assemelha em diversos pontos, né? E são diferentes, por exemplo, dos outros países árabes. Quando a gente vai para a Península Arábica, que já é a região do Golfo, são outras características culturais. Se você vai para o mundo árabe africano, são outras características. Então, no total, o mundo árabe são 22 países. Então, a gente tem muita diferença própria, né? Cada país. De cada região, principalmente, né? Então, cada país tem a sua peculiaridade e também cada bloco tem a sua diferença, né? Então, entre essas 3 regiões, né? O mundo árabe africano, o mundo árabe do Golfo Arábico e o mundo árabe do Levante, né? Que é a região que a gente chama Al-Shams, que é essa região onde está a Jordânia, né? Então, falando de itinerário, eu acho que vale a pena fazer isso de Amman. Você desse primeiro dia fazer um city tour para ter uma noção da cultura árabe, para ter uma noção da cultura islâmica, para entender também sobre o cristianismo, que também a gente tem cristãos naquela região, né? Enfim, então deixaria sempre um dia para Amman, pelo menos um meio dia para a gente fazer um city tour. No outro dia a gente pode pernoitar em outro local, mas então, primeira noite a gente chega em Amman, fica uma noite em Amman, depois a gente faz um dia com city tour e etc. No outro dia a gente pode ir até Jerash, que é incrível, que fica no norte, em direção ao norte do país. Jerash é uma das maiores cidades romanas que a gente tem. É pouco divulgado, né? Então, assim, todo mundo fala muito de Éfeso, né? E Jerash é muito semelhante, assim, número de ruínas e de patrimônio histórico, de preservação. E o interessante é que você tem um número de turistas muito inferior do que você vai ter, né? Nesses então, outros lugares. Vai ser mais tranquilo. Passei muito mais tranquilo. Uma coisa de Jerash é que é interessante você sair sempre cedo, né? Porque é bem descampado. Então, se você pega a época de calor, vai fazer muito sol. Então, uma coisa que eu sempre falo, orientem os passageiros que nesse dia vale a pena, se você está se deslocando a partir de Amman, sair mais cedo para não pegar o calor assim escaldante lá em Jerash, né? Na volta pode voltar para Amman, ficar tranquilo, conhecer também a área do Boulevard. E isso eu passei de meio-dia, eu colocaria assim. Mas volta e pernoita ainda em Amman. Ou então a gente já pode continuar daí o passeio para você ir para Petra, né? Pernoitar em Petra, de repente, é uma possibilidade. Ou pode pernoitar em Amman e no dia seguinte sair para poder fazer outras regiões. A gente pode ir para a região de Madaba, que é onde tem uma igreja cristã, que é a igreja de São Jorge, com os mosaicos. Então a gente vai ver essa parte. A gente vai para Monte Nebo, que é onde está o Memorial de Moisés, né? Então assim, é bem interessante. É muito religioso, né? Ainda também, né? A maior parte das pessoas falam Israel, Terra Santa, mas existe, né, outros pontos mesmo que estejam na Bíblia que estão em outros lugares também e são poucos explorados muitas vezes, né? Sim, isso é muito interessante, é muito rico, né, isso na Jordânia, porque você tem, quando você vai para Madaba, por exemplo, você tem um mapa da terra conhecida naquela época, mais antigo, que se tem notícia. Então, você tem um mapa em mosaicos no chão da igreja de São Jorge, é uma igreja ortodoxa, né? Na verdade, naquela época ainda não existia essa divisão, mas a Morid, hoje em dia a gente fala que seria uma igreja ortodoxa, que é uma igreja antes da divisão, então é tudo com ícone, com iconoclastro, então é muito interessante. E a gente vê esse outro lado também do mundo árabe, que muitas vezes é pouco conhecido, né? Então, que é o mundo árabe também cristão, que a gente também tem, né? Então, é muito rico, né? Uma experiência, a Jordânia, ela passou por muitos períodos, né? Então a gente vai ter a fase do cristianismo, a gente depois vai ter a ocupação romana, a gente tem a ocupação antes dos nabateus, né? Então são diferentes fases históricas. E tudo acaba ficando um pouco, né? Então tu tem uma diversidade bem grande, né? Uma diversidade histórica gigantesca. Tudo isso é muito preservado e num país pequeno, né? Então, assim, de estrutura, né? De extensão pequena. Então, uma semana você consegue explorar o país muito bem. Você vai de norte a sul em 6 horas no máximo. Então, assim, é um país de pequenas dimensões, né? Mas de uma cultura extrema. E de uma cultura extrema e também de muita riqueza natural, né? A gente também tem bastante, como que eu vou dizer, pontos únicos, coisas que você não vê em nenhum outro lugar do globo, né? Então,
lá na Jordânia, né? Quer dizer, num local muito pequenininho, a gente tem o Mar Morto, né, que é o oceano mais baixo da Terra, na verdade não é um oceano, é um lago, né, e tem o nome de Mar Morto por diversas... Cada um tem duas histórias, tem gente que fala que é Mar Morto porque não tem vida, e tem gente que fala que é Mar Morto porque não existem rios que alimentam aquele mar, né, como todos os outros oceanos, a gente tem rios desaguando, no caso do Mar Morto não, tem uma salinidade altíssima, né. Então, a gente também esses pontos naturais que são muito específicos. Quando você vai para Aqaba, também no sul, você tem acesso a um dos maiores reservas, dos maiores locais de corais, de reservas de corais do mundo, excelente para mergulho, né? Então, assim, tem muita beleza natural. A gente tem do lado do Mar Morto também uma reserva natural, que também é muito pouco explorada para quem gosta de aventura, para quem gosta de natureza, possível fazer trilhas, caminhada, trekking. Então a gente tem essa possibilidade também, dá para ficar mais de uma noite, por exemplo, que eu posso colocar 1 ou 2 noites lá no Mar Morto, se a pessoa tiver um pouco mais de disponibilidade, e daí um desses dias eles faziam essa caminhada lá por essa reserva, por esse parque ambiental que fica do ladinho do Mar Morto. A gente também tem as salinas, que você consegue tirar foto, enfim. Então, são muitos pontos, e pontos que você não encontra igual, são únicos e só existem lá naquela região. Né? Então, é um país de pequenas dimensões, com uma riqueza cultural, uma riqueza histórica gigantesca. Né? Mas vamos continuar o nosso itinerário, né? Que a gente parou lá no Monte Nebo, em Mada, vamos para Petra. Normalmente a gente sai de Amman, passa por essas regiões, porque é uma visita mais rápida, né? Monte Nebo e Mada. Sempre no caminho, tu diz. Sempre no caminho. E daí a gente normalmente costuma ir até Petra, pernoita em Petra. Em Petra a gente tem diversas opções de hospedagem. Importante ressaltar que a gente não tem nenhum grande hotel de luxo em Petra, tá? Então a gente tem boas opções, mas não existe o mesmo nível de hotelaria que você vai ter no Mar Morto, que você vai ter em Amman, que você vai ter em Wadi Rum. Então a gente tem hotelaria boa, mas não é uma hotelaria super luxo. E a disponibilidade em Petra é bem puxada. Então, assim, se você tem passageiros que estão com o intuito de ir para a Jordânia, quanto mais antecedência você decidir planejar a viagem, não são muito grandes, né? As opções não são muito grandes e a ocupação é altíssima. Né? Então, a gente tem um número de hotéis ainda limitado para o número de passageiros que querem acessar a Jordânia, pela procura que a gente tem, e querem ir para Petra. Então, quanto mais antecedência o passageiro se programar, é melhor para que a gente consiga garantir o pernoite em Petra. Perfeito. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ter muita ciência. É possível fazer a viagem, organizar a viagem mais próxima? É possível. Mas daí, muitas vezes, a pessoa vai ter que fazer essa disponibilidade e talvez ter que pernoitar em algum outro local e não exatamente em Petra, fazer só um day excursion. E não é a experiência que a maioria das pessoas quer ter. Todo mundo... E a noite é muito bonito também, né? Sim, a noite também vale bastante a pena. A gente tem, inclusive, aquele passeio do Petra by Night, né? Que eu acho que também é a primeira vez que o passageiro vale a pena. É uma outra experiência, né? 2 experiências no mesmo lugar. São 2 experiências no mesmo lugar. E por isso que eu acho que vale a pena deixar 2 noites em Petra. Porque você pode chegar nessa noite e fazer o Petra by Night. Se você coincidir com os dias do Petra by Night, porque na verdade ele não é diário, são 3 vezes por semana. Então tem que coincidir com um desses dias. Então você chega, faz o Petra by Night e no dia seguinte você faz o passeio por Petra. Aí Petra é um parque, né? É uma região controlada por beduínas. Então é importante também saber disso, porque tem algumas particularidades. Você vê esses beduínos circulando lá por aquela região. Existem algumas questões até sociais envolvendo os beduínos, tanto lá quanto em Wadi Rum, que estão próximas, né? Então, é uma região um pouco diferente da Jordânia. Depois a gente vai falar também disso em Wadi Rum, porque tem algumas coisinhas que, por mais que a gente tenha um DMC, você tem que, por exemplo, em Wadi Rum, a gente tem que, na hora que você entra em Wadi Rum, quem dirige os carros são os próprios beduínos, né? Então, são características e são regras do próprio parque, são regras de Petra, enfim. Então, a gente tem algumas diferenças de uma região para outra da Jordânia, por mais que seja um país muito pequeno. Né? Então, quando a gente vai para Petra, normalmente eu sempre oriento a ficar essa primeira noite, fazer o Petra by Night, e no dia seguinte fazer o passeio de dia. E daí também existem várias possibilidades lá dentro de Petra.
a mais famosa, né? Aquela do tesouro. Mas para quem gosta de caminhar, tem várias trilhas, caminhadas diferentes. E a gente também tem aquela escalada que você chega até o monastério. São 800 degraus, você chega até o monastério. Todas são bem interessantes. Que é importante sempre de fazer como operadora e de fazer com o DMC, é que em Petra, como eu falei, a gente tem essa região dos beduínos, e tudo que o DMC, tudo que o operador oferece, no caso da CAC, a gente só trabalha com programas autorizados pelo governo, com segurança, com, enfim, tudo legal, tudo autorizado, tudo permitido. Porque quando a pessoa entra no parque, muitas vezes os beduínos começam a abordar, falam, você não quer fazer a caminhada por aqui? E daí vem a questão do Instagram, que a gente tem hoje em dia, das blogueiras e etc. Coisas que não são reais, né? Coisas que não são reais e coisas que são perigosas. Então, eu vou tirar foto lá de cima da pedra. O governo proibiu isso por alguma razão. Então, tem que fazer o que os guias legalizados. Né? A proibição sempre tem um motivo por trás, né? E eu sempre gosto de falar, porque em Petra acontece muito dessas blogueiras irem e fazerem foto e etc. Coisas bem mirabolantes. E coisas mirabolantes, e o pessoal depois quer fazer trilhas que não são autorizadas e trilhas que não são legalizadas pelo governo jordaniano, né? Então a gente tem que sempre estar muito atento a isso. Então tudo que a DACAC oferecer são coisas autorizadas, são coisas legalizadas, são guias credenciados, enfim, então é tudo muito certinho, né? E daí a gente tem várias opções de passeio, daí a gente pode entrar mais em detalhe. É muita informação, né? Também vai do perfil de cada passageiro também. E, enfim, tem algumas caminhadas que são mais puxadas, às vezes para terceira idade você pode contratar o carro. Né? Exato. Isso é uma caminhada de mais ou menos 1,5 km até você chegar no tesouro, que é aquela foto principal, mas vai parando pelo caminho, vai entendendo a história dos nabateus, então é super interessante. Também, quanto antes de você entrar no parque, é melhor, por conta do calor, e você acaba tendo uma visão diferente na hora que você entra e na hora que você sai, por conta do posicionamento do sol naquelas rochas. Sim, tem toda uma questão, né? Por isso que eu sempre digo, tem certas regiões, passeios, que a gente precisa contratar de quem é especialista, né? Porque tem tudo isso. Quem tá lá, vive isso diariamente, sabe o horário que tu entra, o horário que tu sai, pra te ter a experiência completa, né? Eu sempre falo de fazer o Petra by Night no dia ou da chegada, na saída, não fazendo no mesmo dia, para não ficar muito cansativo. Sim, sem dúvida. Né? Porque às vezes grande parte das pessoas quer caminhar até o monastério, são 800 degraus subindo. Sim. Né? Então... acaba, né? Cansado. Você acaba ficando quase que o dia inteiro em Petra, né? Dentro do parque. Então vale a pena deixar o Petra by Night para outro dia, porque você vai ter que fazer essa caminhada novamente. E o Petra by Night é muito bonito, eu acho que é uma experiência única. Ele também varia dependendo da lua, então se você tem uma lua cheia, a iluminação fica muito melhor. Então tem esses pontos também que você pode observar se tiver essa disponibilidade. Sim. Porque não existe nada de energia elétrica na Petra by Night, é tudo iluminado por velas e pela lua. Então, e você tem lá a música na hora que você chega no tesouro. Então é muito bonito. Buscar. Ai, que legal. Daí, normalmente, saindo de Petra, a gente vai para Little Petra, no caminho. Tem uma história interessante. Little Petra foi construída pelos nabateus com o intuito de proteger Petra, né? Então, Petra era a cidade principal. Sim. E eles construíram Little Petra para proteger dos inimigos, né? Então, eles fizeram... Se os inimigos chegassem, tivessem notícias de Petra, eles chegavam em Little Petra e achavam que tinham chegado em Petra. No ponto principal. Então, eles não conseguiam invadir Petra. Né? Então, foi esse o intuito. É um local que dá para fazer privatizações. Então, se tiver grupos, quiser fazer um jantar, alguma dá coisa para fazer diferente. A gente consegue a área que a gente consegue privatizar para fazer projeções e etc. Ai, que legal. Daí, normalmente, a gente sai de Little Petra, né, pela manhã e vai em direção ao Adhan. E o Adhan é o local dos acampamentos. Daí a gente tem vários níveis de acampamento. Vários níveis, né? Isso é bem importante salientar, né? Que tem de todo o perfil, né? Tem de todo o perfil. A DACAC a gente trabalha a partir de um padrão, né, de 4 para cima.
né? Então... E às vezes as pessoas acham que são valores mirabolantes, mas não, né? São 4, 5 estrelas, são preços às vezes mais econômicos que próprios hotéis, e é uma experiência única. Uma experiência única, vale a pena pernoitar uma noite no deserto. Uhum. O Wadi Rum acho que é um dos desertos mais bonitos que eu já vi, porque o Wadi Rum em árabe significa deserto vermelho. Então ele tem uma coloração diferenciada, e é um deserto que não é um deserto só de... Ele não é um deserto de dunas, que nem a gente tem no nosso imaginário, diferente dos Emirados, diferente de Marrocos, que são desertos mais de dunas. Lá é um deserto com muita pedra, tanto que o pessoal brinca que parece que é um cenário que você está em Marte, né? Então, é um cenário diferenciado, e já foi utilizado em muitos filmes, sim, né? Muitos. Indiana Jones, sim. Né? Então, e é uma estrutura bem diferente, né? É bem assim, não tem internet, né? Muitas situações ali, não pega sinal, enfim. É uma coisa bem imersiva, né? Bem imersiva. À noite é lindo, porque você não tem iluminação, sim. Então você tem um céu maravilhoso. O Wadi Rum também a gente tem aquelas Marchand Tents, que hoje está muito em alta, e também tem os acampamentos com janela francesa, com janela normal. Né? Então, e todos os acampamentos têm estrutura completa, né? Todos têm estrutura completa. Daí a gente tem desde categoria, daí a gente tem esses acampamentos com categoria de janela francesa, bolha com mais simples, os bolhas de vidro, que daí são os mais luxo, e a gente tem outros que são de luxo também, mas que não são bolha, que não são as Marchand Tents, né? Entendi. Mas então, todos têm estrutura, né? Todas têm estrutura, tudo dentro do quarto, banheiro, ar-condicionado. Tem uma superestrutura. Normalmente nesse jantar no deserto também é uma experiência, então sim. O pessoal chega, normalmente em Wadi Rum, a gente faz um passeio pelo deserto para conhecer, explorar. São os próprios beduínos, como eu falei, que dirigem dentro do deserto. Então assim que você atacar, que ela vai te levar até um ponto, né? E depois o guia vai acompanhar, mas vai ter o pessoal do próprio acampamento que faz. São beduínas, né? Então você vê crianças dirigindo, você vê pessoas mais velhas dirigindo. Daí você entra no carro deles, junto com o guia da CAC, com o seu guia. Eles fazem normalmente um passeio pelo deserto de 2 horas, 2 horas e meia. Acho muito legal fazer também ver o pôr do sol por lá, que é maravilhoso. Sim, chegar, né, na metade da tarde ali para poder aproveitar bem. E daí pega o pôr do sol no deserto, que é lindo. Pernoita em Wadi Rum. Quando você pernoita em Wadi Rum, normalmente todos os acampamentos fazem um prato muito tradicional. Meio comida típica mesmo. E eles fazem um lamb, né, a carne, assado debaixo da terra. Então é eles deixam aquilo cozinhando por muito tempo, debaixo da terra, a temperatura muito alta, então quando a carne sai, meio que é um evento dentro do acampamento, eles mostram como o pessoal como tira, e é uma carne muito gostosa, porque ela ficou muito tempo derretendo, né, dentro daquele calor tão elevado, daquela temperatura tão alta. E daí eles levam para um jantar, normalmente é um jantar mais coletivo, na grande parte dos acampamentos. E daí eles têm um dub, que é a dança árabe tradicional, tem um derbak, o pessoal tocando, daí varia um pouco essa programação de acampamento para acampamento. E dali a gente já pode partir para Amman. Daí de lá normalmente a gente parte ou para o Mar Morto, né? Ou para Amman, dependendo do número de noites que a pessoa tem no destino disponível. Eu sempre gosto de fazer o Mar Morto pelo lado da Jordânia, mais do que pelo lado de Israel, porque pelo lado da Jordânia a gente tem hotéis melhores, uma infraestrutura melhor, a gente tem mais questão de lama, né? E tem um outro ponto, que os hotéis do lado da Jordânia, eles pegam o pôr do sol. Ou do lado de Israel, eles pegam o nascer do sol. E brasileiro, no geral, não gosta de acordar tão cedo, né? A gente prefere mais o pôr do sol do que da parte do nascer do sol, né? Sem dúvida. Então, eu sempre aconselho mais a se preocupar. Coloque a noite no Mar Morto do lado da Jordânia. Fora que a Jordânia é mais barata do que Israel. Parte, né? Sim, sem dúvida. Como destino, né? Também, né? Não são destinos baratos, mas o valor da noite é mais barato na Jordânia do que o valor da noite em Israel. Ai, que legal. Então, é um diferencial. Eu acho que precisa de, pelo menos, para você explorar direitinho o país, umas 6, 7 noites.
Daí abrange bastante. Abrange bastante coisa. E se tiver tempo, leva pra Aqaba, que também é bem bonito. Que bom, obrigada, Ju. Acho que a gente conseguiu falar bastante. Conteúdo bem incrível, porque eu acho que a Jordânia é um dos países procurados muito por brasileiros, né? Hoje em dia a gente tem uma alta bem grande nisso. Queria te agradecer de coração por ter dividido todo o teu conhecimento. Não sei. Rabi, muito obrigada a vocês pela oportunidade. Que bom. Obrigada a você que assistiu esse episódio. Então, se você gostou, por favor, curta, compartilhe e compartilhe com aquela pessoa que você acha que merece receber esse conteúdo. Até mais.